Então vamos lá, hora de colocar a mão na massa. Antes de colocar efetivamente a mão na massa, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Veja que alguns gráficos são básicos quando você pesquisa sobre gráfico de uma forma geral. São eles os gráficos de barra, os gráficos de linha e os gráficos de pizza, por exemplo. Tá? Esses três são os gráficos base de qualquer aprendizado sobre gráficos, de qualquer pesquisa que você faça. Nós chamamos isso de gráficos fundamentais. Com base nele, você vai começar a mexer e montar aí todas as suas apresentações e todas as suas informações. Esses gráficos, e aí eu vou recapitular um pouco do que a gente viu na aula anterior, e se você prestou bem atenção no momento anterior da nossa aula, que falava sobre a diferença entre tabelas e os gráficos, né? Falava um pouco aí da forma de utilizar, explicava um pouco sobre tabela vinculada. Se você observar nos gráficos que nós mostrávamos na nossa aula, tinham alguns elementos importantes, né? Como por exemplo o fato de ter de um lado percentual e do outro os valores. Mas veja que de uma forma geral são gráficos de barra, gráficos de linha, simplesmente ordenados de uma certa forma. Alguns tinham legenda, outros não. Então são diversas variáveis de um mesmo tipo de gráfico, ou de alguns tipos de gráfico, que são esses que a gente acabou de dizer. Mas aí vem a grande pergunta: quando usar alguns desses tipos de gráfico? Em que momento utilizar eles? Nós abordamos isso em detalhe num curso que tem à sua disposição lá no www.seoexcelfalasse.com.br, que é o Excel Eficiente. Nós abordamos em detalhe isso no módulo de gráficos, mas eu queria dar uma palhinha para vocês aqui. Em resumo de um contexto um pouco maior, mas em resumo, se você tem cenários, se você tem informações que elas não são complementares, são informações em paralelo e que você quer simplesmente comparar ela a termo de grandeza, é natural que você use o gráfico de barra. Então veja que claramente o gráfico de barra vai mostrar por sua composição, por sua natureza, que a despesa de salário, nesse exemplo aqui, uma tabela bem simples de despesa apenas, que não está nem ordenada, mas que sua despesa de salário ela tende a ser maior do que qualquer uma outra, porque a barra dela é maior, tá? E a despesa de imposto também tem um tamanho considerável comparada à de energia. Então veja que essas despesas elas podem ser acompanhadas em termos de magnitude, de tamanho. Você consegue visualizar essas informações, tá? E o importante, quando a gente fala de gráfico, né? Todos eles seguem a mesma lógica que aquela da matemática, basicamente. Você tem um plano que lá na matemática é chamado de plano cartesiano. Você tem aqui nada mais do que um eixo Y nesse canto, onde geralmente estão distribuídos valores, né? Pelo menos para esse tipo de gráfico. E aqui embaixo você tem o eixo X, tá? Onde você tem as variáveis que você quer informar valores para Y. Então esse item aqui de 9 nada mais é do que um ponto de interseção entre as informações do eixo X de salário com a informação de 9.000 que está no eixo Y ou eixo vertical para Excel. Ele já colocou o nome aí para você, eixo vertical e o eixo horizontal, que são as categorias em si, tá? Então vamos lá. Você já sabe que toda vez que você tiver um conjunto de informação que você quer simplesmente apresentá-las e elas não serão comparáveis entre si, na verdade elas não mostram uma evolução entre elas, mas simplesmente você quer apenas compará-las, tá? Você pode usar o gráfico de barra. E o bacana, né? Se você chegar na sua base de dados e você fizer uma seleção, por exemplo, colocando um filtro lá na parte de dados, e você ordenar essa informação da de maior gasto, veja que as informações não vão ser alteradas na sua tabela original, né? Não vão ser alteradas nessa sua característica. A partir do momento que você abre essa seleção, ela ordena para você todos esses itens, como eu acabei de fazer, né? Então agora sim estão ordenadas aí do menor para o maior, ou do maior para o menor, todas as informações do seu gráfico. Veja, fiz agora a ordem inversa e quando eu clico no gráfico ele faz a alteração para a gente, tá bom?
Então, acabei de alterar aí as informações do nosso gráfico. E agora fica claro que a informação de salário é a de maior dimensão, depois as de perdas, depois as de impostos, luz, água e entre outros. Então veja que a informação aí ela é comparável só em dimensão. Já imagine você que haja entre essas informações um fator de evolução. Então eu coloquei uma outra tabela bem simples, só que dessa vez não são despesas isoladas, como salário, perdas, nada disso. São despesas em evolução. Você compara um período no eixo X, do mês 1, 2, 3, 4, 5 até o mês 8, e o tamanho dessas despesas de uma forma geral. Então veja que agora tem um fator de comparação. Eu preciso comparar se do mês 1 para o mês 2 tem uma tendência de queda, depois queda novamente, depois aumento, depois queda mais uma vez e por fim mais um aumento. Então tem um fator comparativo nessa base de dados de uma evolução. Uma despesa, uma informação está linkada com a outra. Tá? Então é importante que você dê essa configuração no seu gráfico também de intenção de comparação direta, né? Que você tem uma evolução uma evolução de um mesmo número, vamos chamar desse jeito. E é por isso que eu utilizo os gráficos de linha, tá? E dentro desses gráficos de linha você pode acompanhar essa evolução de um mesmo número. Inclusive, se você clicar nesse seu gráfico, e aí é sempre importante, cada momento, a gente buscar ensinar alguma coisa diferente, né? Então, imagino que vocês nunca tenham parado para pensar em que momento você usa de barra ou de linha, e a gente acabou de mostrar. Mas veja que essas linhas, elas estão de uma forma, se você, toda vez que você clicar num gráfico, eles vão abrir, o próprio Excel vai habilitar duas novas abas, uma de design de gráfico e uma de formatação. A design de gráfico você pode escolher o tipo de gráfico que você tem, como por exemplo esse aqui que eu acabei de modificar, tá? Ou você pode escolher na aba de formatação alguns itens como cores, já que esse aqui é verde, a gente pode trocar para um vermelho, por exemplo, a gente pode trocar para um azul, por exemplo, ou o tipo de preenchimento da bolinha do seu gráfico ali, que pode ser um amarelo, por exemplo, a borda do gráfico, e entre outros, fazendo um efeito diferente aí nessa sua informação. E o importante, né? Se você quiser, por exemplo, colocar linhas pontilhadas, por exemplo, né? Espessura da linha aqui, se você quiser fazer linhas tracejadas, você pode, aí você vai ter a informação desta forma, como eu acabei de posicionar para vocês, tá? Então é bem simples a gente conseguir, ó. Acabei de trocar mais uma cor, vou trocar aqui um outro formato de gráfico, ó. Formatos diversos já pré-estabelecidos pelo próprio Excel, tá? E aí você pode ter uma série de fatores, ou alterar até o tipo de gráfico. Se eu alterar o tipo de gráfico que está nesse para um outro, por exemplo, esse aqui, vamos ver, um de linha mais espessa, você tem aqui a possibilidade de mostrar todos os dados de outra forma. Então dê uma explorada aí na sua aba de gráficos, que você vai conseguir visualizar isso que eu acabei de fazer. E um terceiro e não menos importante é o tal do gráfico de pizza. Gráfico de pizza diferente do número anterior, né, do gráfico anterior, o gráfico de linha. Ele não tem esse fator comparativo de evolução. Ele de novo segue muito mais o padrão do gráfico anterior de barras, só que dessa vez de forma muito mais clara. Então veja, é similar a uma pizza, por isso que o apelido desse gráfico é o gráfico de pizza mesmo, tá? E esse gráfico, ele tem aquela sensação de divisão de fatias de pizza. Então qual é a fatia da pizza que é maior ou fatia menor do que a outra? Então você consegue claramente visualizar as fatias que são maiores ou menores. Então é um efeito comparativo, mas similar ao gráfico de barra, que você começa a entender a amplitude de onde se gasta mais, do que você tem de maior despesa e tudo mais. Então veja aqui, você consegue utilizar inclusive esses gráficos mais os outros dois de forma entrelaçada, em conjunto, como a gente viu no anterior. E esse gráfico de pizza, o último, não, ele serve mais para uma informação específica, que conforme você vai manuseando aqui os dados, ele vai te mostrando a dimensão dessa despesa um pouco maior ou um pouco menor comparado às demais. Combinado? Massa, valeu!